Bom dia! Saúdo a você que nos acompanha nesse 13º domingo após Pentecostes. Quero fazê-lo com o Salmo de número 26, os versículos 6 a 8, que diz: Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente, ando em volta do teu altar, junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Essas palavras são um convite para nos alegrarmos na presença do Senhor. Que Deus permita que o nosso culto seja agradável a Ele e seja também de transformação para cada um de nós. Assim seja bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha também através da internet. Convido para que louvemos o nosso Deus cantando do nosso inário, o hino de número 20, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O profeta Joel nos diz, o lemos no capítulo 2, versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nessa esperança que invocamos a presença do nosso Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E queremos fazê-lo cantando do hino de número 3, Deus Trino. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do
agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, Deus trino de amor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Convido para que tenhamos um momento de oração na presença do nosso Deus. Oremos. Senhor, Tu vieste a este mundo e sofreste não só como nós, mas sofreste na cruz por nossos pecados e nos chamas para Te seguir. Agradecemos-Te que não precisamos andar na escuridão de nossos próprios caminhos, mas podemos andar na Tua luz. Ajuda-nos a colocar tudo o que somos e temos na Tua presença. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aclamemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando juntos do hino 165, pronto para ouvir. Me
O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, no seu capítulo 16, nós queremos ouvir os versículos 21 ao 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os professores da lei vão me fazer sofrer muito. Serei morto e no terceiro dia ressuscitarei. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso não pode acontecer com o Senhor de jeito nenhum. Jesus virou-se e disse para Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é uma pedra de tropeço no meu caminho, porque está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses, carregue a sua cruz e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não há nada que possa pagar para ter a sua vida de volta. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então julgará todos de acordo com o que cada um fez. Lembrem-se disto. Há alguns aqui que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui esta palavra do Senhor. Bem-aventurado e feliz é todo aquele e aquela que ouve a palavra do Senhor e também aguarda no seu coração. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma de vocês. Amém. Estava tudo indo tão bem. Há pouco tempo, Jesus tinha perguntado para os seus discípulos: E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então respondeu: O Senhor é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Simão Pedro respondeu com a mais precisa definição e confissão teológica a Jesus Cristo feita por alguém conforme nos narra o Evangelho. Jesus então elogia a Simão Pedro, dizendo que o Pai nos céus foi quem lhe revelou isso. E em seguida, Jesus lhe dá o nome de Pedro. Pedro, que significa rocha, pedra. E acrescenta que sobre esta pedra, sobre esta rocha, ele irá edificar a sua igreja e que esta permanecerá, apesar das investidas do inferno. O Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, ele é uma continuação do Evangelho em que Pedro, embora tivesse usado os termos certos para descrever quem é Jesus, ele os entendia, na verdade, de um modo errado. Para Jesus, ser o Cristo, ser o Messias, significava de fato assumir a missão do servo de Deus que está descrita no profeta Isaías, lá nos cantos do servo sofredor. E Jesus deixa claro que ser o Cristo, o Messias, não significa triunfo nos termos deste mundo, mas muito ao contrário, significa assumir a sua cruz. Aqui entra a dimensão da cruz que Jesus traz. E nós lemos lá no versículo 21 do Evangelho que nós ouvimos: daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e ao terceiro dia serei ressuscitado. Essa visão que Jesus tinha da missão do Messias não era comum.
Em geral, o povo esperava um Messias triunfante, um Messias glorioso. Mateus, então, nos mostra que Pedro partilhava esta visão errada, equivocada, a ponto, então, de tentar corrigir Jesus. Ele vai dizer, Pedro o levou para um lado, diz o Evangelho, e começou a repreendê-lo, dizendo, mas que Deus não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Por isso, ganha de Jesus uma correção muito dura. Ou seja, Pedro, que era uma pedra, sobre a qual a igreja estava sendo construída, Jesus queria construir, se transforma numa pedra de tropeço. Jesus se vira e vai dizer para Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Essa pedra, ou essa rocha sobre a qual Jesus quer edificar a sua igreja, se transforma agora em pedra de tropeço. Primeiro, essa grande confissão de Pedro coloca-o na condição de ser pedra de alicerce da igreja. Mas a grande contradição de Pedro coloca-o agora no constrangimento de ser pedra de tropeço, pedra de escândalo, ou seja, algo que atrapalha, que está fora do lugar, que não contribui, que não constrói nada significativo para si e também para as outras pessoas. Aqui entra a ambiguidade de Pedro entre ser pedra de alicerce por um lado e pedra de tropeço por outro lado. Ou seja, irmãos e irmãs na fé, não basta a gente usar os termos certos, as palavras corretas, porém é preciso ter a compreensão certa do que eles significam. A Bíblia vai nos contar que Deus, na verdade, criou as pessoas, os seres humanos, à sua imagem e semelhança. Na verdade, porém, muitas vezes, nós vamos criando Deus à nossa imagem e à nossa semelhança, para que Ele não nos incomode. Essa nossa tendência é de seguir um Messias triunfante e não um servo sofredor. Mas para Jesus não existe meio termo. O discípulo tem que andar nas pegadas do seu mestre. Este é o significado da cruz que Jesus vai colocar para Pedro e também para os seus discípulos. Quando Jesus diz lá no versículo 24 para os seus discípulos, se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, carregue a sua cruz e me acompanhe. Sim, o seguimento de Jesus leva para a cruz, pois a vivência das atitudes e as opções dele vai colocar-nos em conflito também com poderes contrários ao Evangelho. Carregar a cruz não é aguentar qualquer sofrimento de um jeito passivo, de uma forma passiva. Se fosse assim, a religião seria nada mais e nada menos do que masoquismo. Carregar a cruz é viver as consequências de uma vida coerente com o projeto do reino, manifestado em Jesus. E aí surge algo importante para Jesus e também para os discípulos. Aqui vem o ser discípulo, aqui vem o discipulado. Seguir a Jesus, ir atrás de Jesus, não é tanto fazer o que Jesus fazia no seu tempo, mas o que ele faria se estivesse aqui hoje. Como ele foi morto, não pelo povo, mas por grandes grupos de interesse bem definidos naquela época, nós podemos citar os romanos, os anciãos, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, foram esses que crucificaram Jesus, ou seja, a elite dominante em termos políticos, econômicos, religiosos e ideológicos. Então, os seus seguidores serão perseguidos
pelos grupos que hoje representam esses mesmos interesses. Por isso sempre vai existir a tentação de nós criarmos, quem sabe, um Jesus mais light, um Jesus água com açúcar, sem grandes exigências, limitando a fé a algo que não se vive no dia a dia. Por isso, devemos perguntar para cada um de nós, para você, qual é a nossa resposta à pergunta de Jesus? E você, quem diz que eu sou? Eu diria, a resposta se dá não tanto com os nossos lábios, mas com as nossas mãos, com os nossos pés. A gente responde quem é Jesus para nós, na nossa maneira de viver, nas nossas opções concretas, na nossa maneira de ler também os acontecimentos da vida, do mundo e da história. Tenhamos cuidado, então, com qualquer Jesus não exigente, que não traz consequências sociais, que não nos engaja na luta por uma vida, por uma sociedade mais justa, pois o Jesus real, o Jesus de Nazaré, o Jesus do Evangelho, ele não foi assim. Ele deixou bem claro, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, lá no versículo 24 e 25, quando ele diz: se alguém quer ser o meu seguidor, se alguém quer ser a minha seguidora, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, por minha causa, vai achá-la. Que esta palavra possa nos estimular e nos animar, também para cada um de nós, eu e você, vivermos o nosso discipulado. Que o Santo Espírito nos acompanhe e nos anime também nesta tarefa, nesta função de ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Convido que cantemos e louvemos o nosso Deus com o hino de número 320, Senhor, se Tu me chamas. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas Te ouviram e seguiram Tua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos confirmaste, sustentando o Seu vigor. Profeta, Tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos do Teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo Teu chamado de ser santo com Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém Tua voz me chama ainda hoje e convida a Te seguir. Há homens e mulheres que Te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Nós queremos ter o nosso momento de oração, de intercessão. Convido que oremos ao nosso Deus, trazendo a Ele as nossas petições. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos-Te que nos encorajas a interceder também pelos outros,
Pedimos-te por tua igreja, espalhada sobre a face da terra. De modo especial, rogamos pelas comunidades que vivem como minorias em situações precárias e sob a ameaça da vida. Chama, capacita e guarda ministros e ministras da tua igreja no mundo inteiro e também na nossa ISLB. Intercedemos pela nação brasileira e suas autoridades. Concede-nos dirigentes tementes a ti, cientes de suas responsabilidades públicas e sábios para legislar e governar, de modo que a vida seja respeitada em todos os seus níveis. Senhor, olha pelas pessoas em nosso município, olha com misericórdia por nossa comunidade, que nos acolhe e na qual somos servidos e aprendemos a servir a ti e às pessoas. Assiste os enfermos e enlutados. Senhor, tudo mais que nos move e comove, expressamos com as palavras de Jesus Cristo que Ele nos ensinou a orar, quando agora juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria também de comunicar à comunidade que a nossa oferta nesse culto, nesse final de semana, ela vai destinada para o trabalho junto às pessoas com deficiência. Então, queira Deus abençoar também essas dádivas e aos doadores. Lembro que também a campanha de ofertas vai e vem, ela vai agora até o final de setembro. É possível então ainda contribuir com a campanha vai e vem. Os nossos conselheiros vão estar passando, entregando o jornal, o caminho. Então também vão estar com uma lista onde vamos poder fazer a nossa oferta para a campanha vai e vem. Fonte eterna de amor, de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar. No mês de setembro, nós queremos também retomar os nossos cultos presenciais. Então, nós vamos colocar também ali a informação quando vai acontecer o culto em cada uma das nossas comunidades, o dia e também o horário. Então, quem quiser se fazer presente em nossos cultos a partir do mês de setembro, será bem-vindo e bem-vinda. Queremos acolher a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante a sua face e assim te conceda a sua paz. Amém. Desejo que cada um de vocês possa ter também um bonito domingo e que a nova semana seja também abençoada por Deus. Assim finalizamos o nosso culto, cantando juntos do hino de número 301,
bênçãos virão. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvirem a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor te abençoe.